Recados aos crentes. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12. A primeira parte da mensagem foi dada na quinta-feira passada e agora vamos completá-la. Você que deseja saber da primeira parte com mais detalhes, poderá acompanhar no nosso canal. Paulo termina a sua primeira carta com orientações àqueles irmãos queridos. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova. Paulo havia recentemente plantado e estava preocupado porque a perseguição estava muito severa. Tessalônica era uma cidade grande, um porto marítimo, uma cidade com mais de 1.000 habitantes. À época, muita coisa, né? Muita gente. Era uma cidade livre. Roma a havia emancipado. E isso dava alguns benefícios, sobretudo no que diz respeito à administração da cidade. A igreja estava sobrevivendo em um contexto de muita idolatria. A expressão que Paulo usa no capítulo 1, versículos 9 e 10, é muito interessante, né? Porque no que se refere a nós, as pessoas destes lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como que, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era uma cidade idólatra e os crentes haviam deixado os ídolos, mas estavam ainda com sérias dúvidas doutrinárias. Dentre essas dúvidas, qual seria o destino daqueles crentes que já haviam morrido? Quando da volta de Jesus, o que seria deles? E aí Paulo explica no capítulo 4, versículos 13 em diante: irmãos, não queremos que vocês ignorem a respeito dos que dormem, dos que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, Paulo explica aqui de que aqueles que já morreram e são crentes estão em um lugar de deleite, estão desfrutando da presença do Senhor, de tal modo que quando da sua vinda, eles virão junto com o Senhor Jesus nas nuvens, e nós, os que estivermos vivos, eu falo nós, no sentido nós editorial, não, uma figura de linguagem, os que estiverem vivos subirão aos céus e encontrarão com o Senhor, e todos aqueles que já partiram antes de nós. O arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus fazem parte do mesmo evento. Esse é o entendimento que eu tenho. Não terá duas vindas. Há quem defenda que Jesus virá primeiro com os santos e depois para os santos. Mas eu sigo o entendimento de que será parte de um mesmo evento. É o que Paulo, ao meu ver, tem em mente. A vinda do Senhor será certa, repentina, e ele vai explicar isso no capítulo 5, sobretudo no versículo 2, quando vai dizer:
porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Indo então para a parte final da carta, Paulo constrói as suas orientações em dois campos. Versículos 12 a 15, ele fala sobre como que os crentes precisam tratar, preste atenção, uns aos outros. E os versículos 16 a 22, como que os crentes se relacionam com Deus em adoração como corpo. Então, o foco primeiro, que foi a mensagem de quinta-feira passada, eu destaquei aqui como que os crentes devem viver nessa relação horizontal. Paulo vai usar várias vezes a expressão, ou a palavra, o vocativo, irmãos. É o nome favorito de Paulo para os crentes, irmãos. Ele vai usar esse termo 60 vezes nas suas cartas, e só nas duas cartas aos Tessalonicenses ele vai usar 27 vezes. Então, quase metade das vezes que Paulo usa o vocativo irmãos, em todas as suas cartas, está nessas duas aos Tessalonicenses. Talvez essa seja uma implicação minha, ou de que a igreja precisava trabalhar bastante esse negócio chamado comunhão. Eu me lembro de alguém que disse o seguinte: viver com os santos no céu, isso será glória. Viver com os santos aqui na terra, isso já é outra história. É incrível, amados. Igreja é o seguinte: a coisa está muito bem, pessoa de repente, mas começa por isso que a Bíblia fala para a gente não estar na casa um do outro sempre, né? Quando começa a ficar muito junto, muita conversa, muita proximidade, vai rolar um estresse. Vai rolar um estresse. A gente tem que saber amar. Por isso que eu quero ministrar uma coisa para você. Deixa as pessoas ter saudade de você, cara. Porque ter saudade é bom, não é? Então a gente precisa conviver e ao mesmo tempo desconviver, não, mas a gente precisa... É igual alguém já disse, que a igreja precisa ser grande e pequena ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela é grande, expansiva, muita gente reunida, ela também precisa ser próxima, mas de todo modo a gente precisa tomar muito cuidado. Então, Paulo está falando sobre os relacionamentos, e eu só vou ler o texto para a gente ter uma ideia do todo, mas o foco hoje é acerca do nossa vivência e convivência com Deus a partir do culto público e da nossa comunhão com o Senhor, tá? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 28. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os ademoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os que vivem de forma desordenada. Forma desordenada aqui no original é gente desocupada, tá? Gente inútil. Consolem os desanimados, aqueles que têm a alma pequena. Amparem os fracos, os doentes, e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem
uns dos outros e o bem de todos. Essa foi a temática da mensagem na última quinta. Agora, vida com Deus. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Esses dois versos, 25 e 26, dizem respeito ao primeiro bloco, né, da vida com os outros. Irmãos, orem também por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. A maioria dos membros das igrejas do primeiro século eram analfabetos. Tá? Então, por isso que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Com vocês. Gente, se existe algo desafiador, é a gente manter a alegria em tudo. A gente sabe que a gente não pode se abater, né? Mas a gente se abate. Versículo 16, estejam sempre alegres. É bem provável que esses 3 mandamentos estão interligados: alegria, oração e ação de graças. Então, estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças. É aquela velha questão que eu sempre falo, essa distinção de versículos, capítulos e versículos, muitas vezes nos impede de olhar o texto como ele de fato é. Então há uma interligação. Se isso estiver certo, e eu creio que está, esses 3 versos fazem uma transição acerca daquilo que a gente depende do Espírito, a respeito do Espírito, e das outras que são negativas. Não apagueis o Espírito e não desprezem as profecias, examinando todas as coisas para reter o que é bom e abster de toda forma de mal. Essa segunda parte diz respeito à pregação no contexto do culto. Em outras palavras, deixa eu tentar trocar em miúdos para você entender. Quando a gente se reúne como igreja, com alegria, oração e ação de graças, automaticamente nós vamos ter discernimento para viver uma vida plena no Espírito Santo e ter o discernimento de saber, naquilo que no culto, na convivência eclesiástica, na vivência da igreja, é bom e aquilo que não é. E bom a gente guarda, mal a gente joga fora, ou se abstém, nem convive com isso. Quando a gente fala de alegria, estejam sempre alegres, nós estamos falando de algo que no pensamento de Paulo é um dos frutos do Espírito, ou faz parte do fruto do Espírito, né? Porque o fruto é singular. É uma das marcas do fruto do Espírito, ou se você quer entender como uma laranja, um dos gomos do fruto do Espírito. A alegria. E é interessante que a alegria vem em segundo lugar, em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Eu digo a vocês, fiquem alegres. A carta aos Filipenses, eu já expus aqui,
é a carta da alegria, entre 14 a 16 ocorrências, ou da palavra alegria, ou do verbo, de termos correlatos. A alegria. Gente, essa alegria é uma alegria espiritual. Não é uma alegria carnal. Spurgeon diz assim: eu desconheço que a alegria carnal seja ordenada em algum lugar. Os homens podem se alegrar com as coisas desta vida. Isso é o máximo que podemos dizer. Eles estão proibidos de se regozijarem demais nestas coisas, pois elas são como o mel, que o homem pode logo comer até que sinta enjoo. Isto é, a alegria do mundo, a alegria carnal, a gente até enjoa. Porque é uma alegria fruto de frivolidade, de carnalidade, de coisas banais. Você fica alegre porque recebeu um presente. Você fica alegre porque você está com a expectativa de ganhar o presente. A alegria por conta de um prazer, de um hobby, isso dá enjoo. Isso é como algo enjoativo e de certo modo, passageiro, amados. Até mesmo porque a alegria carnal é uma mentira. É uma mentira. Eu estava relendo hoje aquele filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, e ele diz o seguinte, que uma das razões da depressão é que a gente vive numa sociedade que vive o excesso da positividade. As pessoas, elas vivem como se fosse possível que tudo esteja bem. Essa tirania da positividade, essa expressão eu peguei dele e cunhei essa. É isso que está na raiz de muita gente que se deprime porque se desilude. Quem disse que vai dar tudo certo? Se a gente colocar nossa fé em ação. Depende do que você está dizendo que é dar certo. É igual um dia que um pastor disse o seguinte: rapaz, para de ter complexo de inferioridade. Você já é inferior. Não tem complexo. Existem coisas, amados, a vida não é um mar de rosas. Pronto, aí você já vai até embora. Tem coisas que dão errado. A alegria que Deus ordena, e Spurgeon vai dizer, é uma alegria na qual é impossível passar dos limites, pois ela é celestial, baseada em coisas que durarão eternamente, ou então não poderíamos receber a ordem, estejam sempre alegres. A Bíblia, amados, que tem o autor, o próprio Deus, não é incoerente em nenhum do aspecto. Deus não pediria para a gente estar sempre alegres, se esse estar sempre alegres significasse que tudo vai dar certo, ou que tudo está bem. Vamos parar de viver sobre a égide, sobre a tirania dessa positividade, e vamos encarar a vida como ela é. Estar alegre. Em tudo, sempre, em noites frias, em dias nublados. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Não é uma trinca de Deus que reforça essa ideia do além dos limites. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar e em tudo deem graças. Qual o contexto que a gente precisa viver, amados? A alegria em todo o tempo, a oração em todo o tempo. No judaísmo, amados, mesmo os mais piedosos não oravam o dia todo. Eles oravam regularmente, bastante, fielmente, mas não oravam o dia todo. Essa recomendação, orem sem cessar, é tipicamente cristã. Nem os muçulmanos que oram bastante, também a Alá, são referências quanto a isso. A ideia que o cristianismo evoca, Luiz Gustavo, é de que a gente vive orando, orar sem cessar.
A gente não precisa fechar o olho para orar. A gente ora fechando os olhos em determinados momentos por conta das distrações. Mas você ora sem cessar. Você está fazendo o pão, você está orando. Você está no trânsito, você está orando. E como precisa orar no trânsito? Alguns mais do que outros, né, Vitor? Mas a gente precisa orar sem cessar em todo o tempo. É mais do que uma questão de lugar, é mais do que uma questão de tempo. É uma oração que evoca uma atitude. Orar ao longo do dia. Não orar apenas quando estamos reunidos na igreja. Orar nos momentos difíceis, solitários. Orar. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, nos desafio de que devemos orar sempre e nunca desanimar. É a viúva que ficava importunando aquele juiz: defenda a minha causa, defenda a minha causa, defenda a minha causa. Ore. E.M. Bolt diz o seguinte: ore até conseguir orar, ore até ter vontade de orar. E não se convença, e não pare, até quando você estiver orando. Amados, a oração tem que ser uma constância na vida. Constância. Romanos 12 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tem que perseverar, queridão. Queridona, não dá. Orem sem cessar. Colossenses 4:2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Essa trinca é de Deus, amados. Estejam sempre alegres, orai sem cessar, e em tudo dai graças. A gratidão. Amados, alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. O crente não é masoquista, amados. Ou pelo menos não deveria ser. Não tem prazer em sofrer. Essa ideia de em tudo dar graças, não é por tudo dar graças. Não é por tudo não, mas em tudo. Em tudo. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que você seja grato. Nós cantamos aqui: graças dou, Jesus. É isso, amados. Nós precisamos ter o coração marcado pela gratidão. Olhe para mim, aconteça o que acontecer na sua vida, seja grato. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Deus não dá graças pelo sofrimento, amados. É até um ponto que eu destaquei numa mensagem de domingo aqui, quando eu falei sobre a caverna de Adulão. E depois eu cheguei em casa e falei: poxa, eu falei tanto da caverna, falei do sofrimento, que a gente precisa passar pelo sofrimento e tal. Mas eu depois na outra sermão eu reforcei isso, eu vou reforçar aqui. O sofrimento, gente, é uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento. Ponto. Mas ele não é redentivo. O sofrimento que é redentivo é o de Cristo. Porque senão nós vamos ser budistas, na essência. Que acredita que pelo sofrimento a gente vai se aliviando, vai se aperfeiçoando. Não, não. Deus não dá graça pelo sofrimento. Deus dá graça no sofrimento. De tal modo que, pela providência generosa de Deus, Ele transforma o seu sofrimento em fonte de consolo. E aí que vem aquela poesia lindíssima do William Cowper: por trás de toda providência carrancuda, Deus esconde sua face sorridente. Por isso, queridão e queridona, que você precisa entender isso. Estar sempre alegre, orar sem cessar, em tudo dar graças, é de fato a expressão maior de uma vida cristã poderosa e de um relacionamento com Deus saudável. Saudável, correto. Para você não se enganar. Me permita repetir, para você não ser escravo de um excesso de positividade,
que está deixando muita gente na lona por aí, gente. Os consultórios de terapeutas estão cheios de gente que fala, poxa, mas a vida não é boa para mim. Só para você? Então, quer dizer, a vida não é boa para você? Olha para o lado. Eu era adolescente e eu li uma frase que eu nunca me esqueci. A frase dizia o seguinte, Natália: parei de reclamar que não tinha sapatos novos quando eu encontrei um menino que não tinha os pés. Passou a moto na hora, né? Parei de reclamar que eu não tinha sapatos novos quando eu vi um menino que não tinha os pés. Pode parecer um argumento ad misericórdia, né, em latim, que é aquele argumento para mexer com as emoções das pessoas. Mas eu gosto de ver os Jogos Paralímpicos. Não é? Gente com deficiência intelectual, sem braço, sem perna, deficiência visual, ganhando medalhas, competindo, superando. E a gente vê tanta gente, amados e amadas, não valoriza o que tem, que não é grato. Mas o texto prossegue: não apaguem o espírito. As 5 exortações podem ser divididas em 2. E agora as 2 exortações negativas, primeiro, falam contra a rejeição cínica daquela profecia inspirada pelo Espírito. E as outras 3, que são positivas, advertem contra aceitar de forma ingênua as profecias. Olhe para mim, não apaguem o espírito significa o seguinte: não vivam uma vida tão amargurada, tão entristecida, tão para baixo, a ponto do Espírito Santo ser apagado, Isso deve merecer, gente, a nossa atenção. Quando Paulo diz, Romanos 12:1, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Quando Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo 1,6, por essa razão venho lembrar-lhes que reavive, reacenda o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Olhe para mim, amados, eu não vou ter competência para lhe explicar de maneira detalhada, mas o Espírito Santo pode ser apagado dentro de um crente. Ele é crente, ele é salvo, ele ainda tem o Espírito Santo. Não é como no Antigo Testamento que o Espírito Santo ocupava ou possuía ou abastecia, habilitava uma pessoa e depois saía, como foi com Saul. E veio um espírito maligno da parte de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo é habitação permanente. Estão comigo? Mas a Bíblia está falando aqui, Paulo está falando, não apagueis o Espírito. Você pode perder o fervor. Perde o fervor. Paulo diz, Timóteo, reaviva o dom. Reacenda essa chama. Se ajudar, eu lembro daquela canção que nós cantávamos há 30 anos atrás. Acenda a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar. A ideia é de que há um momento da vida do crente em que ele precisa dizer, Senhor, sopra em mim o teu Espírito. Isso não é ser pentecostal, amados. Porque Paulo diz, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Tem gente que deixa de orar, por exemplo. Não tem prazer mais de ler a palavra. Não ouve a palavra, já não aquece mais o coração. Vem aos cultos de maneira burocrática. Vem quando não tem outro tempo.
a mente está divagando. Ele ouve a mensagem, mas na verdade ele vê 2, 3 pastores na frente dele. As vozes se avolumam. Ele se perde completamente. A ideia é tão séria que Paulo vai dizer aos Efésios: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu não vou saber ao certo se apagar o Espírito é uma coisa, entristecer o Espírito é outra. Certamente tem alguma distinção aí, mas na verdade a raiz é a mesma coisa, é falta de fervor. É igual aquela história dos 2 jovens que marcaram de orar, ô Daniel, pedindo unção. E eles oravam, começaram a orar todas as manhãs. Eu me lembro que eu era adolescente, eu chamei também um rapazinho, nós orávamos todos os dias. Não orávamos por unção, mas orávamos pela nossa vida. Mas esses 2 oravam por unção. Nisso, certa feita, chegou um momento que um deles perguntou para o outro assim: sim, nós estamos orando por unção, mas o que é unção? Aí o outro mais espiritual disse assim: olha, o que é unção eu não sei. Eu só sei que eu não tenho, nem você. Então nós vamos continuar orando. Não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. As profecias que Paulo está falando aqui são as que circulavam nas igrejas. As cartas dos apóstolos. As mensagens dos apóstolos. Dos pastores. A ideia de profecia no Novo Testamento não é revelação de coisas da vida dos outros, como a gente vê em movimentos pentecostais. Profecia no Novo Testamento é pregação da palavra, só que de uma forma distinta à de hoje. Por isso que John Stott vai dizer que hoje nós não temos mais profetas, no sentido bíblico. Por quê? Porque no sentido bíblico, os profetas, eles falavam palavras inspiradas por Deus, autoritativas. E hoje nós não temos profecias novas. Então Paulo está dizendo: não desprezem as profecias. Não desprezem. Paulo está dizendo mais ou menos assim, une os 2 assuntos comigo. Ao Espírito não apaguem, aos ensinamentos proféticos não desprezem. Por quê? Porque ambos vêm de Deus. Pregações, não desprezem as pregações. Queridão, queridona, presta atenção aqui. Crente precisa gostar de mensagem. Crente tinha que usar mensagem no carro, ao viajar, no trabalho, no tempo livre. Nós tínhamos que ouvir mais mensagens. Não desprezem as profecias, é esse sentido. Agora, existem crentes, amados, que ficam como que estivessem como minhocas em terra quente, quando estão ouvindo mensagem. Não aguentam, eles ficam alvoroçados. Não aguenta ficar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Os puritanos do século XVII, os sermões tinham perto de 2 horas. Cantavam alguns salmos, sem instrumentos musicais, porque eles acreditavam que instrumento musical é distração. Porque eles queriam um culto público, um culto bíblico, um culto público bíblico. Na hora da mensagem, e só para não falar dos puritanos do século XVII, existem aldeias africanas que eles valorizam tanta pregação que tem um irmão com uma vara pontuda para acordar aqueles que porventura caírem no sono. E um missionário brasileiro, eu tive esse testemunho, foi pregar lá e ficou assim apavorado,
Porque ele pregou, Jobim, 1 hora, ele pregou o que ele sabia, era o costume. Aí o irmão falou o seguinte: prega mais, missionário. Não, mas ele pregou mais 1 hora. Prega mais, missionário. E ele notou que tinha esse cidadão, um diácono deve ser, essas coisas são coisas de diácono. Tinha um diácono com essa vara pontuda, vez por outra, dando um peteleco para despertar. Aí foi feito, mas por que acontece isso nessa cultura? Falou o seguinte: não, é Deus que está falando. Eu fico imaginando essas culturas animistas na África, quando eles estavam servindo aos outros deuses, entidades, espíritos que sejam, eles não prestavam atenção? Não desprezem as profecias. O texto prossegue: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Livre exame, amados. Livre exame das Escrituras, que é um princípio da reforma protestante. Só que olhe para mim, não é livre interpretação, é livre exame. Livre exame. É examinar o texto, examinar as profecias, reter o que é bom. Atos 17:11 fala sobre os de Bereia, vizinhos lá de Tessalônica. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E aí a última orientação nesse bloco é: abstenham-se de toda forma de mal. Se você tem o prazer de ouvir a palavra de Deus, de receber as profecias e de guardar no seu coração, preste atenção, aquilo que é bom, o que é mal? Você joga fora, você se abstém. Romanos 12:9. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amados e amadas, preste atenção. Nós precisamos entender que existe vida cristã saudável, coisa do bem, coisa de Deus, e existe imitação carnal, coisa da carne, do homem, do diabo. Paul Tripp vai usar uma ilustração poderosa num dos seus livros. Ele vai dizer que lidar com as coisas belas que nós encontramos na palavra de Deus é a única forma verdadeira de se viver. Porque quando você segue os substitutos humanistas da felicidade, do bem-estar, da saúde, é como se você estivesse, essa é a expressão que Paul Tripp usa, grampeando frutos novos em árvores velhas. Grampeando frutos novos em árvores velhas. Há uma beleza, amados, da vida cristã que eu e você precisamos aprender a viver. Por isso que Paulo começa a sua carta com oração, no capítulo 1, e termina com oração. O mesmo Deus da paz, versículo 23, os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, onde, amados? Ou para o quê? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, ao qual também o fará. Na quinta-feira passada eu falei da primeira aplicação
dando 2 cliques aí, Vitor. A igreja é um lugar para nos pertencermos mutuamente. A igreja somos nós. E agora eu quero pegar essa segunda parte. Deus se importa com o nosso crescimento espiritual. Nós temos de crescer na fé a cada dia. Por favor, preste atenção nisso daqui. A gente precisa crescer, amados. Não dá para ficar todo ano completando aniversário de crente, mas sem ter vida de crente. Não dá, você não vai aprender nunca. A impressão que eu tenho, às vezes, é agonia pastoral. Me permita falar da agonia pastoral. É dizer o seguinte: fulano, fulana, não vai aprender nunca. Não vai mergulhar nunca em águas mais profundas. Quando que você vai terminar de ler a Bíblia toda? Quando que você vai ter aquela hora silenciosa com Deus todos os dias? Gente, ler teólogo é bom, mas você precisa ler a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, aos Hebreus, né? Mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discerne bem os pensamentos e as intenções do coração. Nós tínhamos um seminário, amor, a matéria chamada Teologia da Oração. Era o pastor Vitor, Manel Vitor, que dava aula. E era uma matéria que a gente, a seminarista, não vale nada, a gente ficava assim: para que estudar teologia da oração? Mas o pastor Vitor dizia: um dia vocês vão saber por quê. Não demorou, amados. Não demorou. Só que a pergunta que não quer calar, Gabriel, é o seguinte: vocês vão esperar um momento de dor, de sofrimento, para poder orar? Para poder prestar atenção naquilo que Deus está dizendo? Você não pode ter apenas uma sólida teologia de oração. Você precisa orar. Orar. Eu não sei como você vai receber essa palavra agora, pode até soar meio pentecostal, mas o crente toca o mundo pela oração, amados. Um crente de joelhos influencia mais o mundo do que um filósofo na ponta dos pés. Se você não pode sair para a missão, você pode compartilhar da obra a orar pelos missionários. Você pode, amados. Amadas, a gente pode. É só buscar mais. É só buscar mais. E aí eu quero terminar com uma ilustração, uma cidade carente de água. Aí cada um tinha que buscar, uma vez ao dia, aquela lata d'água na cabeça, indo ao rio. Todo mundo só ia uma vez só ao dia, porque o negócio era feio. Mas tinha um grupo de pessoas, não era muita gente não, eram uns 2 ou 3 que iam mais de uma vez ao rio durante o dia. E aí, Alina, um dia notaram estes e perguntaram para estes: vem cá, todo mundo com muita dificuldade só vai uma vez ao dia buscar água no rio. Por que vocês vão mais de uma vez? Aí ele falou o seguinte, eles falaram: porque nós vamos para encher baldes de água para levar a quem não pode ir. Quem está em missão, quem se importa com as pessoas, visita mais vezes o rio da graça de Deus.
Se você só busca para você, aí tudo bem. Faz o básico. Vai para o céu, mesmo estando salvo, seguro e sentado. Abafa o espírito, ou apaga o espírito, mas continua salvo, e ninguém perde a salvação. Mas você vai deixar de ter uma vida plena, cheia de Deus. Por isso que Paulo termina a carta dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eu preciso da graça, amados. Não sei quanto a você. Uma vez só ao rio não dá para mim. Não dá para mim. Eu preciso ir mais. Então abaixe sua cabeça e diga: Senhor, eu preciso ir mais. Eu preciso ir mais. O nosso problema, amados, é que a gente gosta demais do conforto. Gosta demais, eu estou sendo fraco. A gente ama o conforto. Mas Deus quer mexer com o nosso conforto. Deus quer tirar de você aquilo que já está se tornando um Deus, um ídolo na sua vida. É um celular, é uma rede social, é uma televisão, é um namorado, é uma namorada, é um dinheiro. Viva em função de Deus. Vá mais ao rio de Deus. Visite mais a presença de Deus. Vai lá. Diga agora: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu não quero estar na superfície. Eu quero ir até quando os meus pés não estiverem mais tocando ao chão. Homens e mulheres de Deus no passado, amados, fizeram coisas extraordinárias para Deus, porque eles não tinham limites na busca a Deus. Não tinham limites. Deus quer isso para você. Uma vida sem limites na presença dEle. Deus, o teu povo está aqui. Deus, na quinta passada o foco foi nós e os outros. Hoje o foco é nós e Deus. Deus, nos encha do teu Espírito, para a gente se alegrar sempre, para a gente orar sem cessar, para a gente em tudo dar graças, para a gente não apagar o Espírito, para a gente examinar as profecias, para a gente não desprezar as profecias, para a gente examinar tudo e reter o que é bom, para a gente se abster do mal. Uma vida plena. Faz isso com a gente, Deus. Faz isso com a gente. Aquele fervor que a gente perdeu, aquela sede que a gente não tem mais, aquela fome que a gente não sente mais. Ó Deus, por favor, faz algo em nós, Deus. Faz algo em nós, Senhor. Que a gente visite mais vezes o seu rio para servir a outros. Faça isso, Deus.
Faça isso com o Luiz Gustavo, faça isso com a Maria Regina, faça isso com a Dani, faça isso com a Maria Emília, faça isso com o Heitor, faça isso comigo, faça isso com o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, peça mais de Deus, peça mais, muito mais de Deus.